bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito e com o apoio da AIS, Atenção Integral à Saúde, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar. A nossa dica é para que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Não que o assunto não seja tratado em outros períodos, mas a proximidade com o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, intensifica as discussões muito pautadas pela campanha Setembro Amarelo. Tema complexo e de difícil introdução, o suicídio é considerado uma questão de saúde pública em todos os países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é possível prevenir o suicídio. Mas como, não sendo profissional de saúde, se pode contribuir com a redução dos riscos de alguém deliberadamente tirar a própria vida? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a presidente do Instituto Biadotti, Lucinaura Diógenes. Olá, Lucinaura, bem-vinda. Olá, Raíssa. É uma honra estar aqui com vocês conversando sobre prevenção do suicídio e saúde mental nesse mês que a gente intensifica as ações de prevenção do suicídio. Bom, durante muito tempo a gente sabe, por questões religiosas, questões culturais, enfim, falar desse tema era algo assim praticamente proibido, Era um tabu, deixa quieto lá, ninguém fala, Como é que a senhora vê justamente essa campanha Setembro Amarelo? A senhora vê diminuindo, de fato, o estigma relacionado ao tema? Sim, mas é um processo. Quando eu me deparei com o assunto do suicídio, com o fenômeno suicídio, há 12 anos atrás, realmente era um preconceito muito grande para a família que passava por uma situação de suicídio, para a pessoa que tinha ideação suicida, porque foi estabelecido culturalmente que era um pecado, era contra a própria natureza da pessoa, era contra Deus, era contra o Estado, alguém tentar contra a própria vida. E a pessoa via isso como um ato, quase como um ato subversivo, quase como um ato de infringir as leis, tanto da natureza como dos homens. E isso foi cada vez mais se tornando um pecado e um tabu entre as pessoas. Isso fez com que a sociedade deixasse de olhar o suicídio como um adoecimento, como um problema de saúde mental também. Um problema de comportamento, mas um problema também de saúde mental. Isso fez com que os números de suicídios, de tentativa de suicídio, fossem silenciados. E as pessoas não tomassem conta desse problema que é tão grave na nossa sociedade. Sobre os números, a Organização Mundial da Saúde diz que uma pessoa comete suicídio a cada 4 segundos no mundo. É algo assustador, E a gente sabe também que essa é uma das principais causas de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. A gente está falando de crescimento nesses números ou a gente está falando de agora sim poder trazer esse assunto? Como é que a senhora analisa isso dentro dessa sua vivência, dessa sua percepção cotidiana? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio e outras 10 a 20 pessoas fazem tentativas. O que acontece? A Organização Mundial de Saúde tinha uma meta de, com essas campanhas de prevenção e conscientização da população mundial, diminuir essas taxas de suicídio em até 10%, o que ainda não foi comprovado, verificado, porque esses dados são feitos através de levantamentos e estudos científicos. O que a gente tem percebido com essa campanha de prevenção do suicídio, que foi assim bem potencializada pela Organização Mundial de Saúde, ao redor do mundo, é que as pessoas começaram a tomar mais consciência que existem medidas
estratégicas universais, seletivas e indicadas. Então, a partir do momento que você começa a fazer informação, porque você só pode fazer prevenção quando você começa a informar as pessoas, deixar as pessoas mais conscientes, onde buscar ajuda, quais são os sinais, quais são os sintomas, quais são as pessoas que são mais de risco de suicídio. Então, o que é importante é começar a falar sobre esse assunto, mas de forma consciente e respeitosa, e sabendo o que está falando, para que a gente possa informar melhor as pessoas. O que eu percebo é que nos últimos anos houve uma grande abertura para se falar em prevenção do suicídio. Há uns anos atrás era quase impossível você falar essa palavra, porque as pessoas tinham medo, se afastavam, tinham muito receio de falar sequer a palavra suicídio. Então, como é que elas reagiam quando a senhora começou nesse tempo aí, de lá para cá? Porque eu fico imaginando justamente isso. E eu gostaria, inclusive, que a senhora dissesse, que a senhora falou assim no início, quando eu tive contato, né, com o suicídio, como é que isso aconteceu e de que forma que começou a levar essa informação para as demais pessoas? O nosso contato com o suicídio foi uma morte na família. A minha filha, Bia Dotti, de 13 anos, ela morreu por suicídio. E para a gente foi um impacto muito grande, porque na nossa família a gente não falava a palavra suicídio, não falava em morte. E a gente começou a ver como as pessoas reagiam diante de uma narrativa nossa. Falar sobre Bia, falar sobre como ela tinha morrido, impactava as pessoas não queriam ouvir. E era, assim, tinha muito preconceito, além do julgamento, porque as pessoas julgam. Como é que a pessoa morreu por suicídio e ninguém na família percebeu, não fez nada, ou se percebeu, por que não buscou ajuda? Realmente, nem todas as pessoas dão sinais que estão passando por um sofrimento. Há 12 anos atrás, eu nem imaginava que alguém podia dar sinais também que pudesse estar sofrendo, pudesse estar com um comportamento suicida, porque o comportamento ele vai desde a ideação, o planejamento e a fazer o ato em si. Mas e permita interromper, também me parece que tem outra questão, que é numa idade tão jovem, não é? A gente tem a sensação de que não há sofrimento nessa idade, de que e especialmente 12 anos atrás, né? Não se olhava para a criança e para o adolescente percebendo esses sinais, né, de sofrimento. Exato. E no começo da adolescência tem uma condição que pode confundir os pais. No começo da adolescência, da infância para a adolescência, tem muitas transformações na pessoa. O adolescente jovem, ele tem uma mudança de comportamento, às vezes fica mais irritado, às vezes mais recatado, às vezes mais alegre. Ele tem uma mudança tanto no corpo, como mudanças hormonais, como mudanças de comportamento. Então, muitos pais, nessa idade, 12, 13, 14 anos, pode confundir alguma mudança no comportamento, que a pessoa esteja com a ideação suicida ou esteja tendo dificuldade de lidar com a vida, pensar que é da fase da adolescência. Então, essa é uma fase que os pais precisam ter um olhar diferenciado para saber, perceber ou realmente perguntar, buscar uma conversa para saber o que está acontecendo com aquele adolescente. Porque tanto ele pode estar numa fase de adaptação, de saída da infância para a adolescência e está tendo realmente dificuldade, porque é difícil, você vai se deparar com muitas coisas novas que não era da sua responsabilidade, era dos pais. E no começo da adolescência, sim, a pessoa tem uma responsabilidade na escola, já tem que fazer suas tarefas sozinhos, tem que algumas tarefas em casa tem que fazer, então ele tem uma carga de obrigações também, e pode ser que o pai confunda isso. Ele também pode ter uma diferença hormonal, né? Ele pode estar passando por um sofrimento ou de uma situação que ele acha difícil de resolver. Intransponível, não é? O adolescente sempre acha que quer as coisas também muito urgentes, acha que tem que resolver tudo naquele momento, ou se ele está passando por uma situação difícil dessa, ou se é da própria fase da adolescência, da adaptação à nova fase da vida, né? Então, assim, já é uma crise passar da infância para a adolescência,
E pode ser, sim, que essa pessoa esteja num processo de um adoecimento mental. No adolescente tem outra situação que a gente precisa prestar atenção, à impulsividade. E a impulsividade associada à facilitação dos meios disponíveis pode ser um risco dentro de casa. Então, assim, há 12 anos atrás, realmente, para a gente foi muito impactante. Eu quase não conhecia ninguém que tivesse alguém que tinha morrido por suicídio, ou se tivesse, essas pessoas silenciavam. Então, não era um assunto que era abordado como hoje é. E daí a gente se deparou com um luto que tinha umas especificidades bem diferentes. Além de eu ter perdido uma pessoa que eu amava muito, aliás, que eu amo muito, eu estava me deparando com uma situação de culpa, de se eu tivesse percebido, se eu tivesse feito isso, e também das pessoas perguntarem como aconteceu, porque eu também não sabia. E quando a gente começou a estudar e pesquisar, a gente viu que as estatísticas apontavam números significativos e que muitas pessoas faziam tentativas, muito mais do que as que chegavam a óbito. Então, foi a partir desses questionamentos que eu pensei como ressignificar a nossa vida, que a gente ia passar por um processo de luto difícil, a gente ali estava perdendo todo o nosso planejamento com Bia, assim, o que existia na família até ali ficou partido, ficou rompido, quebrou-se. E a gente ia ter que se reconstituir com a família faltando alguém, e de uma forma tão drástica como acontece com o suicídio. A gente pensou como resolver isso, e quando começamos a falar sobre suicídio, a gente não queria realmente silenciar a morte de Bia, nem a gente queria silenciar a vida de Bia na vida da gente. Então a gente pensou em trabalhar com a prevenção do suicídio. E no começo foi muito difícil, porque a gente pensou em trabalhar com fazer prevenção com informação. Então era assim, palestras para pais, professores, cuidadores e informativos. A gente fez o informativo bonitinho, mas as pessoas não gostavam de receber porque era assustador receber um informativo com o nome suicídio. E nós fizemos assim 1 ano de palestras em cidades do interior, em escolas, e as pessoas realmente iam, mas eram poucas pessoas. Assim, a gente preparava todo uma divulgação, mas quando chegava lá tinha poucas pessoas, e a gente achava importante que essas pessoas estivessem lá. Eu sempre dizia, pode ser uma palestra para 100 pessoas, para 5 ou 10 pessoas, eu quero fazer, porque uma pessoa que eu conscientize tem essa importância. Hoje ainda tem, a senhora ainda percebe, obviamente, que continuam as palestras, continuam os encontros, já se fala mais no assunto. A gente está aqui num podcast conversando sobre esse tema que é tão delicado, mas que é tão importante de ser falado. A senhora percebe que ainda tem aquele mito de que não se deve falar sobre suicídio, porque isso pode aumentar o risco? Tem esse mito ainda, mas as campanhas nos últimos 5 anos contribuíram assim, de forma significativa para que esse assunto fosse trazido de forma mais leve, para que as pessoas tomassem consciência que pode acontecer em qualquer família, em qualquer meio social, com um colega de trabalho, com um colega de escola. Então, assim... E em qualquer idade, não é? E em qualquer idade. Lá no Instituto a gente recebe pessoas a partir de 12 anos, mas tem muitas mães que procuram com crianças que têm 8, 9, 10 anos, que já falaram, fizeram tentativas. Então, assim, a campanha é importante. Muitas pessoas ainda têm preconceito, muitas pessoas ainda ligam o suicídio a um único motivo, que normalmente assim, o suicídio ele é multifatorial, mas a gente tem que ver que ele pode vir tanto de fatores que vem ocorrendo a um tempo mais distante, como pode ter fatores precipitadores. Às vezes a pessoa já está no sofrimento, já tem várias questões para resolver, e acontece uma crise em alguma parte da vida da pessoa, e aí ela faz uma tentativa ou vem a óbito, e as pessoas atribuem a esse último fator. Uhum. Às vezes essa última crise ela pode ter contribuído, mas tem fatores predisponentes que já vêm acompanhando na vida da pessoa também. E a gente tem percebido assim, que nas campanhas também a gente tem que ter alguns cuidados para que algumas coisas não sejam como se fossem determinadas.
a pessoa tem um problema de saúde mental, ou então a pessoa tem depressão, ela tem risco de suicídio. Nem sempre. Nem sempre também é uma pessoa que fez uma tentativa ou que morreu por suicídio, ela deu sinais. Pode ser, tem pessoas que ficou para ela com esse sofrimento e ela não deu nenhum sinal que estava passando por um sofrimento que chegasse a ser tão pesado que ela não dava conta da própria vida. Como ajudar? A prevenção é a palavra-chave aqui, né? Sim. Inclusive para a própria campanha, para o que diz a Organização Mundial da Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria, os profissionais da saúde mental. Como é que você, então, pode prevenir algo que você desconhece, algo que você não percebe em nenhum tipo de sinal? Ou há sinais muito discretos, enfim? Pronto. Tem algumas questões que são da própria relação familiar, da própria relação que a pessoa tem com as outras pessoas. Na relação interpessoal, dá para você melhorar a vida da pessoa, nem que a pessoa não esteja passando, tendo um comportamento suicida, mas é lógico que na vida cotidiana, todas as pessoas têm problemas. Então, a gente pode facilitar a vida das pessoas também. Perceber, se às vezes a pessoa está mais triste, às vezes a pessoa está falando, está dando realmente sinais, a vida está muito pesada, está muito difícil para mim. E alguém abordar, mas como é esse difícil para você? E se a pessoa perceber que a pessoa está dando sinais de comportamento suicida, é realmente abordar e perguntar se a pessoa está pensando em suicídio ou se a pessoa está... Assim, dessa forma direta mesmo, assim, na sua vivência, a senhora tem percebido isso, que isso de fato contribui para chegar ali naquela pessoa? Contribui, você perguntar contribui muito. Uma coisa que eu acho que também está ajudando muito é na área médica, nas várias especialidades médicas, os profissionais da área de saúde ter outro olhar. Então, assim, você vai com uma doença específica, pressão alta, ou para o cardiologista, ele tem um olhar para além da sua área. E perguntar sobre a vida da pessoa, e perguntar como é que está, se é pressão alta, como é que tem sido sua vida, assim, ter um olhar mais amplo, e que se ele percebe que a pessoa está passando por algum adoecimento mental, por algum sofrimento, indicar um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia, ou dependendo que seja um psiquiatra. Então, assim, com essa abertura, se abriu também para os profissionais de saúde para que cada um dentro das suas especialidades tenha um olhar para além da sua área específica. E como é bom você ir a um profissional de saúde e ele não olhar só o que você tem de físico, mas perguntar, ter aquela empatia de perguntar como é que você está. Enxergar o ser no todo, né? Acontece que a gente está lidando aí com uma questão muito difícil, né? Que tem a gente vive num país de muitas vulnerabilidades, né? Nem todos têm acesso a uma rede de saúde, nem todos têm acesso a algo mais específico, que é uma rede de saúde para tratamento da saúde mental. Nessa vivência toda, e pelo que a senhora vê, acompanha, pelos que chegam até o Instituto, o que a senhora percebe que precisa ser feito para facilitar justamente o acesso e acompanhamento com os profissionais certos para a prevenção ao suicídio? O acesso à rede de saúde mental, tanto a rede pública como a privada, ainda é um pouco dificultado. Tanto pela questão de, no serviço público, ter uma dificuldade de oferta de serviço psicológico, de serviço de psiquiatria, porque, assim, quando a pessoa está em crise, ela está em crise naquele momento. Às vezes se arrasta um tanto em casa, às vezes a pessoa passa 2, 3 meses com depressão, mas quando ela está em crise, ela precisa, naquele momento que ela está passando pela crise. E aí o serviço de psicologia, principalmente na rede pública, ele demora muito. Você vai marcar um serviço para um atendimento, você vai ser atendido daqui a 2, 3 meses. E aí acontece muito a pessoa já ter ou sofrido muito ou ter feito realmente uma tentativa
E às vezes ela até deixa, essa crise abrandou e tal, ela até deixa de procurar o serviço até que apareça outra crise. E às vezes as crises elas vão se sobrepondo e ficam mais fortes. A senhora falou aí de outro aspecto, né, que eu vejo, que é o seguinte: tem gente que diz assim, mas fulano aconteceu isso, mas melhorou. Aí trata como se tivesse passado, como se o problema tivesse sido afastado, como se tivesse acabado. A senhora está dizendo, então, que não é assim, né? Não. Ela pode emergir em outra situação. Você pode reagir bem a um trauma, num momento, e aí reagir de novo bem a outro trauma. E acontece lá na frente um episódio muito mais simples e você reage com uma crise que ninguém espera. Mas isso porque você vem passando por crise, você não tem apoio social, você não vem tendo apoio, dando importância que essa crise merece. Então, assim, se faz prevenção, além de informação, a informação é importante ter. Mas, se você tiver informação e se você não tiver um serviço disponível, ou se você não tiver uma rede de apoio que lhe dê esse suporte, só a informação ele não vai diminuir as estatísticas, não vai resolver a questão de saúde mental. Não vai resolver o suicídio como um problema de saúde pública. Porque o suicídio ele não vem só de questões psicológicas, ele vem de questões sociais, psicológicas, culturais, religiosas. Então, é um complexo, né, de questões que a pessoa tem para resolver. Então, assim, é importante a relação da família, é importante você procurar facilitar a vida das pessoas, você procurar você mesmo facilitar a sua vida, movimentar a sua vida, fazer as coisas que você gosta dentro do que é possível você fazer. E é importante também que as pessoas conheçam ou saibam onde buscar ajuda, porque assim, a gente ainda não tem um mapa de saúde mental da cidade de Fortaleza, dizendo com informações bem claras e precisas, dizendo onde é que você pode buscar ajuda, que tipo de ajuda, se é um plantão psicológico, e esclarecer para as pessoas também o que é um plantão psicológico, o que é uma psicoterapia, o que é um atendimento psiquiátrico, porque as pessoas ainda confundem muito o que é cada serviço. Outra coisa importante também nas unidades de saúde, elas estarem preparadas para receber a pessoa que passou por uma tentativa de suicídio. E algumas unidades de saúde de Fortaleza, a gente já sabe que estão se preparando para isso, assim, com relação às salas os apartamentos ou as enfermarias não terem portas que trancam ou as janelas não abrirem para fora, não ter instrumentos que essa pessoa que está no processo de recuperação possa usar para fazer uma nova tentativa dentro da unidade de saúde. Porque acontece quando a pessoa faz uma tentativa de suicídio e essa ocorrida, dependendo de como ela está estabilizada ou não, ela pode fazer uma nova tentativa naquela unidade de saúde. Então é importante que ela tenha dentro dessa unidade, além do suporte médico que precisa para que ela estabilize o corpo, precisa de também um suporte psicológico acompanhando esse paciente. Importante também, nessas unidades onde as pessoas são levadas depois de uma tentativa, que tenha uma psicoeducação com a família. Sim, eu pensava justamente nisso, né? Sim. No apoio que se deve dar a quem cuida dessas pessoas, a quem está ali tentando se prevenir, mas que às vezes tem um peso muito grande sobre si, não é? Da responsabilidade grande, enorme. Sim. Saber como é que vai voltar para casa, como é que vai fazer, porque muitas pessoas fazem tentativas de suicídio, chegam à unidade de saúde desacordadas, às vezes ficam em coma uma semana, e os familiares perguntam para a gente o que fazer, porque normalmente parece que aconteceu um pacto de silêncio quando volta para casa. Nem a pessoa que fez a tentativa fala mais sobre aquele assunto, nem a família fala também, porque ela tem receio de falar e ouvir a resposta. E aí, o que faz? O que faz? Pois se fala sobre, sim. E seria importante que a pessoa saísse da unidade de saúde já sabendo o que fazer e como fazer.
ter uma psicoeducação lá, como se fosse um plantão psicológico para aquela família, saber como lidar com essa pessoa e como também se comportar quando voltar para casa. Porque pode ser que na volta para casa ou tem um novo conflito, tem questões religiosas e questões culturais, que realmente as pessoas que geram um novo conflito quando volta para casa, porque tem uma discussão de que você fez isso, vai contra a minha religião, vai contra tudo, eu te dei tudo, né? Mas também tem a questão de chegar em casa e ninguém falar mais. E as pesquisas mostram que depois de uma tentativa, se você não tiver um acompanhamento psicológico, não tiver um apoio social, a pessoa vai fazer outra tentativa. E aí, uma tentativa, outra tentativa pode te levar a outra. Então, tem esse sofrimento da família. Às vezes, ela reage de forma não adequada por desconhecer, por não saber o que fazer, por desespero. Então, é importante que tenha uma psicoeducação, e isso era importante que fosse na unidade de saúde, e que é importante falar. Agora, falar de forma adequada. Você está voltando com uma pessoa que, além de estar adoecida porque se automutilou, ela também volta, às vezes, envergonhada, às vezes volta com raiva, às vezes volta assim, minha vida já estava ruim e agora eu piorei e todo mundo está sabendo o que eu fiz, então ela precisa de um suporte. Os grupos de apoio nesse momento, qual é a importância deles? Na realidade, eu não conheço grupo de apoio com pessoas que fizeram tentativas de suicídio. Eu conheço grupos de apoio para famílias sobreviventes de suicídio. Quando a gente fala que é na pós-venção do suicídio. Chama-se pós-venção do suicídio quando uma família passou por está passando por um luto por suicídio e essa família tem algumas opções de pós-venção, que é a psicoterapia individual, grupo de apoio, grupo terapêutico. Então, tem grupos de apoio para famílias sobreviventes de suicídio e algumas pesquisas indicam que ser um familiar enlutado por suicídio pode ser um indicador de que a pessoa pode ser uma pessoa de risco. Porque ela vai ter um adoecimento também, não é? Tem um sofrimento do luto, tem um sofrimento da vergonha, do julgamento, preconceito, mas é importante que também a gente não pré-estabeleça condições nessa situação, porque fica um novo preconceito em cima da família que tem um luto por suicídio, das pessoas acharem que, como alguém morreu por suicídio naquela família, outras pessoas vão fazer tentativas, são pessoas de risco. É como se fosse pré-determinado, e isso é outro tabu que a gente tenta desconstruir para que essa família também não tenha essa discriminação. Quando a senhora diz a gente tenta, então é porque isso faz parte das ações que o Instituto Bia-Dot faz junto da sociedade, é assim? Sim. O Instituto Bia-Dot tem atendimento psicológico, tem um serviço de atendimento psicológico com a clínica social para as pessoas com comportamento suicida, desde ideação, pessoas que fizeram tentativa de suicídio, pessoas que têm planejamento suicida. Então, a gente tem uma equipe de psicólogos, nós temos cerca de 90 pessoas sendo atendidas regularmente em processo de psicoterapia, e temos um serviço de atendimento de emergência para pessoas em crise. Esse atendimento são pessoas com comportamento suicida ou algum transtorno relacionado, como depressão, bipolaridade, transtorno de borderline. Nós temos um grupo de apoio às famílias sobreviventes de suicídio. E assim, eu como sobrevivente enlutada por suicídio, eu fiz assim, questão de formar esse grupo, porque no grupo de apoio, as famílias, as pessoas que buscam o grupo, elas têm uma oportunidade de contar suas histórias, de partilhar e de encontrar como, junto com os demais, como ressignificar a sua vida e se projetar para um futuro, ver que é possível você encontrar um lugar para quem você ama, encontrar um esteio ali e dar continuidade à vida.
para além disso, eu vi também que vocês têm parcerias com intervenções artísticas, inclusive, não é? É bonito isso, porque a arte, de todo modo, ela consegue, às vezes, retirar, não é? Algo que está lá muito dentro, né, das pessoas. Tem a intervenção fôlego, né, que é muito bonita. Essa intervenção nós fizemos durante 2 anos. O primeiro ano 3 anos. O primeiro ano a gente fez nas praças de Fortaleza, na Praça do Ferreira, na Praça José de Alencar. E no ano seguinte nós fizemos nos terminais de ônibus, e foi muito interessante porque é uma forma mais leve, mais lúdica de abordar o tema, e também dá oportunidade para algumas pessoas falarem como é que estão se sentindo naquele momento. E no ano passado, o Alisson Lemos, que é nosso voluntário, ator e palhaço, ele fez essa intervenção urbana, fôlego, em 7 feiras de Fortaleza. E aí é muito interessante porque no Setembro Amarelo, e as pessoas, ele chega lá, tenta e começa a encher os balões, que tem um significado de ar, de sopro, de vida, e as pessoas ficam se perguntando o que é que está acontecendo, então chegam lá e vão ajudando a encher os balões e falando sobre as suas vidas, sobre como é que está se sentindo. É uma intervenção muito interessante. A gente gosta muito de trabalhar assim também nas ruas, gosta de trabalhar assim com o povo, porque tem horas que as pessoas, com uma simples palavras, mudam o dia da pessoa. Isso é uma forma também de se fazer prevenção. Nós temos um projeto que é Terapia na Cidade, que foi suspenso agora por conta da pandemia, mas a gente faz lá na esquina do Cine São Luís, todo sábado, com 2 profissionais de psicologia. Nós levamos as cadeirinhas e tal, a gente senta lá e fica esperando. Então, de 8 às 12, sempre tem, alguém senta e vai, conversa, é uma escuta. Ouvir, não é? Escutar, me parece que isso nos falta, e falta também a quem sofre, e às vezes nos falta também fôlego para encarar situações muito difíceis e sofrimentos. Eu gostaria que a senhora deixasse então aqui esse recado para quem nos acompanha, para quem nos ouve, para que possa ser sim também um agente de transformação e de, quem sabe, atuar na prevenção ao suicídio. A primeira coisa a gente precisa dar um tempo para a gente, para a própria pessoa, se cuidar primeiro. Eu só posso cuidar do outro quando eu me cuido. E, assim, não precisa eu dizer, eu preciso ser a pessoa mais feliz do mundo, eu tenho que estar rindo. Nós precisamos ter consciência que o sofrimento vem, que as dificuldades vêm, mas essas dificuldades às vezes vêm para a gente ver outra forma, outro modo de olhar, para a gente ter outros desejos para dar continuidade da vida. A vida, ela não é só feita de coisas boas e maravilhosas, mas tem uma maravilha que é o desejo que a gente sempre desperta de olhar para frente e procurar construir coisas, procurar sempre estar bem. Então, assim, mesmo que você não esteja bem, mas quando você está buscando, você está movimentando a vida. Então, assim, primeiro se cuidar, depois perceber o outro. É sempre importante a gente dar tempo para outras pessoas também. Escutar as outras pessoas, fazer uma visita, marcar com um amigo para sair, para escutar. Se percebe que um amigo está numa dificuldade, que alguém está com dificuldade, está triste, está deprimido, fazer uma visita, marcar um encontro. É lógico que agora não pode ser presencial, mas o quê? Liga, manda uma mensagem, manda uma música e mantenha o contato sempre. Eu acho assim que o importante na vida é a gente ter relações e manter essas relações com as pessoas, né? Então, é importante fazer prevenção, é importante que quando a gente não esteja bem, procure alguém, ou procure um profissional para se cuidar, mas também perceber o outro. Se a gente perceber que alguém está passando por dificuldade, indicar, levar, ir junto, mostrar que tem saída, que tem solução. Muito obrigada, Lucinaura Diógenes, por esse papo, por essa conversa esclarecedora.
Eu espero que a gente tenha podido ajudar a quem nos ouve. Espero, foi uma honra estar aqui conversando com você. E assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal. Tem ali um latido do cachorro, os fogos por conta do jogo. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Você pode ouvir os episódios anteriores, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Fale da gente. Cuidar de você, esse é o plano. Para mais informações sobre AIS, Atenção Integral à Saúde, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Até a próxima!